Depois de tanto tempo, finalmente o karma bateu aí na porta do Mahito. Já estava a demorar. Mas deu gosto ver o Itadori como predador e o Mahito como preso. Essa cena ficou muito boa. Foi cinema, foi completo cinema. É muito artístico, muito artístico. Mas antes de falarmos dessa cena, já lá vamos. Vamos aí começar pelo início do episódio, que o episódio desta semana está muito bom. Mas também qual é que não está, não é verdade? Então, sem mais delongas, vamos aí começar pelo início do episódio. Bora lá. Começamos o episódio literalmente onde o último parou. O Mahito começa por fazer ali uma arena de carne para eles poderem lutar. E aqui vemos o que é a loucura dos poderes do Mahito. Nessa parte onde o Mahito divide a cabeça do corpo, até me fez lembrar um pouco dos aliens de Parasite. Eu não sei se vocês já viram. Ele até criou ali umas perninhas e uns bracinhos na cabeça, ficou bem bizarro. Continuando a luta, o Mahito decide invocar um novo tipo de humano transfigurado, que ainda não tínhamos visto até agora. É basicamente ali uma fusão de almas mais fracas numa mais forte e com um poder ofensivo maior. E esta invocação até teve direito a uma Jojo Pose do Mahito. Isto aqui foi claramente uma referência a Jojo, porque o Mahito tentou invocar este humano transfigurado para tentar dar conta do Todo. Porque o Todo, por mais que não consiga causar dano a ele, a habilidade do Boogie Woogie, que é aquela de trocar quando ele bate as palmas, é muito overpower. E com isso era só questão de tempo até o Itadori acertar ali um golpe certeiro. E com isso lá o humano transfigurado parte para cima do Todo, mas o Todo aqui avacalhou. Ele subestimou ali o inimigo e só levou uma na cara. Tal. Mesmo para deixar de ser animal. Mas isso não foi o suficiente para acabar com o nosso Deus Todo. E ele conseguiu finalizar o humano transfigurado com um só golpe. Porque lá está, estes humanos transfigurados, eles são fortes na questão ofensiva, mas na defesa são muito fracos, têm muito pouca resistência. Porém o Mahito já tinha preparado ali mais 2 humanos para deixar ali o Todo entretido, porque assim ele conseguia focar só no Itadori. Eles ainda lutam ali por um tempo, mas o Todo, como ele não perdoa, ele já estava ali de volta, ele foi e já voltou. Agora, com o Todo de volta na luta, o Mahito encontra-se ali numa enrascada. Porque lá está, ele agora ele não sabe bem o que fazer, porque primeiro ele não vai conseguir tocar no Todo. Porque o Todo, lá com a habilidade dele, fica muito difícil dele tocar. E a habilidade dele não funciona no Itadori. E mesmo que ele vá fazer a sua expansão de domínio, para ter ali o acerto garantido no Todo, ele não o pode fazer, porque tem o Itadori ali ao lado. E como não sei se vocês se lembram, quando ele fez isso a primeira vez, o Sukuna avisou-lhe logo, olha, ó meu menino, voltas-me a tocar, vou-te arrebentar. E então o Mahito vai ter que se acanhar aí. Ou seja, o Mahito agora estava ali meio que sem opção, não tinha muito o que ele poderia fazer. Mas graças ao Gojo, lá no início da temporada, ele ter decidido expandir o seu domínio para matar aqueles humanos todos transfigurados, acho que era um pai 1000, que ele matou 1000 em 1 minuto e pouco, ou o que foi, o Mahito sentiu-se inspirado e decidiu expandir o domínio dele e matar o Itadori antes mesmo que o Sukuna conseguisse matá-lo. Ou seja, o arrombadinho do Gojo, o man deixa-se ser capturado, o man é selado e não me está a incentivar o inimigo. Assim não dá ao Gojo. Assim que o domínio aparece, o Todo foca logo em usar aquela técnica de proteção, que até vimos o líder do clã Zenin usar, lá no domínio do Dagon, e o Itadori partiu logo para cima do Mahito para conseguir finalizar. Só que ali, como até a própria narradora nos explica, o Mahito, por estar ali naquela zona de ter desbloqueado ali o Kokusen, ele conseguiu fazer uma coisa que não é normal, que é o quê? É ativares o domínio e a técnica ao mesmo tempo, porque o normal seria, tu ativas o domínio e depois ativas a técnica. Ele aqui conseguiu fazer os dois num só. Depois temos aí uma breve cena do Mahito a falar com o Sukuna, e eu achei curioso esta parte, porque o Sukuna ele não estava minimamente preocupado com o que o Mahito estava a dizer, ele não estava preocupado se o Mahito ia matar o Itadori, porque é assim, se o Itadori morrer, o Sukuna vai junto. E aqui o Sukuna estava bem tranquilo, e a interpretação que eu tive, o que me passou, foi que o Itadori não estava preocupado, o Sukuna não estava preocupado que o Itadori não ia conseguir vencer o Mahito. Ou seja, eu acho que o Sukuna aqui ele acreditava que o Itadori sim iria conseguir vencer o Mahito. E isso é interessante porque o Sukuna sempre viu o Itadori meio como fraco. Mas continuando, o Mahito aproveita o domínio para focar no Todo e provavelmente graças à técnica de proteção que ele estava a usar, o Mahito só conseguiu atingir o braço dele. E antes que a técnica pudesse espalhar pelo resto do corpo, o Todo arranca o próprio braço. Mas o Mahito não dá muita hipótese e já parte para cima do Todo. E como a narradora explica, após o uso da expansão de domínio, o Mahito não pode usar a técnica dele de transfiguração de almas. É como se a técnica ficasse ali enfraquecida. Então aqui, ele em vez de usar a sua técnica de transfiguração, ele solta um Kokusen diretamente no abdômen do Todo. E agora, vamos parar aí um minuto para tentar perceber que porra de cena foi esta. Eu adoro o Todo, porque para além dele ser foda, as cenas dele são sempre uma bizarrice. Mas esta cena aqui passou-se tudo na cabeça dele, obviamente, porque o que ele iria fazer a seguir era algo que podia matá-lo. Ele, como perdeu metade do braço, ele sabia que ele já não ia poder fazer a técnica de bater as palmas. Mas ele faz o impensável. Está lá o Mahito, aí todo louco para cima dele,
pronto para usar a técnica da transfiguração, e o todo lá está, ele faz o impensável, ele dá um mais 5 na mão do Mahito, troca de lugar com o Itadori arrebenta a cara do Mahito, meu. E isto aqui foi um risco muito grande para o todo. Ele próprio diz que ele teve sorte de só ter ficado ali com a mão arrebentada. Provavelmente ele só ficou com a mão ali, só a mão é que se arrebentou, não ficou sem o braço ou morreu mesmo, porque se calhar a técnica ainda estava a recuperar da expansão do domínio. Então ele realmente teve ali sorte, mas... que cena, meus amigos. Com isso o todo vai descansar, também já merece, acho que já fez a parte dele. E agora começa o X1 de Itadori contra o Mahito. O Mahito, percebendo que finalmente entendeu a essência da própria alma, ele tem ali uma transformação, a sua forma final. A partir deste ponto, o Mahito atingiu o ápice do poder. Ele sempre foi a maldição mais forte, mas agora ele realmente está noutro nível. E agora, com esta nova forma do Mahito, obviamente o Itadori não teve hipótese, ele estava a ser amassado completamente. E o Itadori chega ali à conclusão que a única forma dele conseguir vencer o Mahito nesta forma é ele acertar ali um Kokusen direto com toda a sua energia amaldiçoada. Só que existe um problema nisso, que é, não existe ninguém no mundo de Jujutsu, não existe nenhum feiticeiro, nenhuma maldição que consiga usar o Kokusen por vontade própria. É sempre algo que acontece no calor do momento. Só que agora, como o Itadori vai estar com isso em mente, que ele tem que soltar ali um Kokusen com a sua força total, se ele fosse um feiticeiro normal, ele provavelmente não ia conseguir soltar mais nenhum Kokusen. E agora, eu acho que ele não é um feiticeiro normal, porque eu tenho aí uma teoria que eu acho que o Itadori tem um poder oculto que ainda não nos foi revelado. Algum poder que tenha a ver com relação da alma. Não digo que seja parecido ao do Mahito, mas tipo, eu sinto, é ali uma teoria que eu tenho, que o Itadori tem algum poder oculto que ainda não foi despertado em relação à manipulação de alma, de energia, porque realmente aqui a manipulação dele, para ele conseguir saltar estes Kokusen, é realmente algo diferenciado. Mas continuando a luta, os dois já estão ali a sentir os danos da batalha, já estão mesmo nas últimas, a perna do Itadori já está ali meio bamba, já está a falhar e tudo. Mas ele então começa ali já a preparar o seu Kokusen final. Obviamente o Mahito não facilita e ele agora já está esperto, porque ele sente que o Itadori está num nível que conseguiria usar o Kokusen por vontade própria. Ou seja, o próprio Mahito já está a dar conta que o Itadori não é um feiticeiro comum. O Itadori estava ali com dificuldades para acertar o Kokusen no Mahito, mas para dar uma última ajuda, o todo aparece. E engana o Mahito fingindo que ele iria usar a sua técnica da troca. Só que a técnica não é ativada, porque ele agora está lá com o toco, não é verdade? E com isso, o Mahito fica desprevenido, porque estava a contar com a troca de lugar, obviamente, e o Itadori aproveita a abertura e solta um Kokusen no Mahito com a força total. E agora com isso o Mahito fica completamente derrotado, até perdeu a transformação dele. E agora com o Mahito no chão, o Itadori diz uma coisa que eu ainda não tinha comentado, este assunto, eu deixei justamente para comentar neste episódio, que era o facto do Itadori ter aceito que o que ele tinha dito mais cedo, que o Mahito tinha dito mais cedo, que era o facto de eles serem os dois iguais. Porque lá está, o que é que significa esta frase dos dois serem iguais, serem a mesma pessoa, tipo eu sou tu? É porque enquanto um mata humanos, porque é o instinto dele, o outro exorciza maldições, pelo mesmo motivo. E agora aqui no Itadori nós realmente vemos a mudança na personalidade dele, e não é para menos, porque visto tudo o que ele passou, faz sentido. E ele aqui provavelmente já está muito farto do Mahito, já nem está para se chatear. E depois temos aí a minha cena favorita do episódio, onde temos ali a escolha artística de colocar os dois numa floresta, indicando o Mahito como presa e o Itadori como predador, sendo representados por coelhos e lobos. E que cena foda, pessoal. O Mahito começa a rastejar, a tentar ali fugir do Itadori, bem patética a cena, e o Itadori só ali com cara de frio calculista. E lembrando, o Mahito evoluiu bastante, mas ele, em termos de idade, se eu não me engano, ele tem pouco mais que 1 ano. Então é mesmo como se fosse ali uma criança. Ele não aceita perder com honra, como foi o caso do jogo. Ele tem uma atitude bem infantil, mas se bem que também o jogo não teve não teve muito tempo para reação, mas do que vimos aí do jogo no pós-vida, dá para ver que realmente é uma maturidade diferente, mas lá está. O Mahito não está vivo assim há tanto tempo, então teve aqui uma reação muito mais infantil. E agora, antes do Itadori poder finalizar o Mahito e finalmente mandá-lo de arrasta, os dois ficam surpresos porque quem aparece é justamente o Fake Geto. E ele pergunta ali ao Mahito se ele quer que ele o salve e o episódio acaba. E agora, será que o Mahito vai se conseguir salvar desta enrascada? Não merece. Mas não sei, eu não vou dar spoiler, vejam aí no próximo episódio. E agora vemos aqui o Fake Geto, também é interessante porque, não sei se vocês se lembram, a Mei Mei e o irmão dela tinham ficado lá atrás a lutar contra o Geto. E o que é que aconteceu? Será que foram mortos? Não sei, mas isso aí logo vai ser revelado também, o que é que aconteceu aí nessa luta. E agora aqui em relação ao todo, eu acho meio triste esta situação, porque o todo, ele, se eu não me engano, ele não volta a aparecer mais no mangá.
porque realmente ele agora perdeu o braço, né? Perdeu a sua habilidade de bater palmas e trocar lugar com os outros, e ele não vai ter mais nenhuma luta, tipo, a carreira do todo basicamente acabou aqui, e é triste porque nós não vamos ver mais a dupla dos nossos brothers, infelizmente, mas pelo menos eu acho que acabou com chave de ouro. Foi estes 2 episódios para o todo foram muito bons, foram incríveis. E agora o que resta é o todo, vai lá aproveitar a sua reforma adiantada, né? Porque agora já não vai poder fazer nada, mas não sei, vai que ele ainda volta. Ele pode tentar voltar aí com uma prótese no braço, não sei, é umas teorias que o pessoal tem para aí, mas até agora ainda não voltou, mas já, vamos ver o que é que acontece com o todo, a ver se inovemos na história. Mas é isso, pessoal, eu espero que tenham curtido aí mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, já sabes como é que funciona aqui o ritual. Se viste o vídeo até aqui, se curtiste, deixa aí o like para ajudar no canal, inscreve também se ainda não o fizeste para não perderes aí nenhum vídeo. No mais, pessoal, portem-se bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!